Fala pessoal, beleza? Mais um Pod Constrói. E aí, Érico, tudo certo? Mais um na lida. Mais um. Dando check-in aqui, mais um. É isso aí. E hoje com um convidado, vamos dizer, internacional, né? Ilustre. Esse é difícil, já tinha ouvido falar muito dele, conheci hoje pessoalmente, né? E deve ter muita história pra contar pra gente, hein? Eu conheço o Emílio já há muitos anos, por uma coincidência de mercado aí, que a gente acabou se conhecendo. Um cara que eu respeito demais, gosto demais pessoalmente. E, acho que vai ser um prazer aí no episódio. É isso aí, galera. A gente tá com o Emílio Takagi, engenheiro civil, diretor técnico internacional da Penetron. É isso? Isso. Emílio, obrigado pela presença. A gente teve que casar aí com as agendas, porque o Emílio hoje fica mais fora do que aqui no Brasil, ou tá meio a meio. Mas, obrigado aí pela presença mesmo. Imagina, é um prazer estar aqui, Érico, prazer conhecer também o Robertinho, conheci ele lá na Concrete Show, né? É isso aí. E, assim, é uma oportunidade muito boa da gente se conhecer na parte mais profissional. Acho que o podcast é isso, né? Exatamente. É isso, Emílio, aqui a nossa ideia é conhecer você, bater esse bate-papo e a ideia é que a gente consiga apresentar você para depois te trazer um case, realmente trazer algo mais específico em determinada situação, né, Érico? Perfeito. Só um apanhadinho, né, da história que eu conheci do Emílio, assim, tá muito ligado às viagens que ele fez e tudo mais, da vida pessoal com o que é o mercado hoje que ele atua. Então, vai se misturar, acho que ao longo da história dele aí, a ida dele para o Japão e tudo mais. 30 anos atrás. Ô, Emílio, então, a sua história é bonita também demais, e se você puder dar um apanhado, quem é o Emílio? Da onde você veio, para onde você chegou e a trajetória inteira. Eu diria assim, eu tenho duas paixões, né, no concreto, né, que seria o concreto autocicatrizante e a tecnologia de injeção de fissuras, né? Então são coisas que estão ligadas muito à estanqueidade de estrutura de concreto e, consequentemente, à durabilidade de estrutura de concreto. Então, há 30 anos atrás, que nem o Érico mostrou agora, né, eu tive a oportunidade de fazer uma bolsa pela JICA no Japão, estudar sobre tecnologia de cristalização de concreto. Ô, Emílio, nisso você estava na USP ainda, você estava fazendo o curso de engenharia. Quando eu estava fazendo o curso de engenharia, teve um primeiro teste no metrô de São Paulo, né, quando eu era estagiário ainda. Então, viria um técnico japonês, né, especialista nessa área de cristalização, para fazer um teste no túnel da Consolação. É um túnel que vocês conhecem, que é o final da linha verde, que liga a linha amarela. Aquele trecho foi feito a primeira obra de cristalização em 93, julho, eu era estagiário ainda, e foi feito pela Teoria Engenharia, o Luiz Bonaldi, um abraço, o Mário Sérgio também, um abraço, né? Ô, Emílio, acho que a gente podia voltar um pouquinho, né? Porque a história dele é boa. Eu queria conhecer lá de dentro, porque ele é carioca. Ele é carioca. Eu achei que o cara tinha nascido no Japão, o cara é carioca. Foi pro Japão. Hoje mora em São Paulo. Isso. Eu sei que ele dá aula de pós-graduação no IDD. Tem muita coisa aí. Em São José, né? Você falou pra mim? Não, em São José eu faço meu doutorado no ITA. Em São José, no ITA. Olha, tem muita história aí. Emílio, pode contar um pouquinho antes pra gente, até se chegar na USP. Pode ir lá atrás. Particular. Pode contar o particular, é que é pra conhecer mesmo. Não, eu acho legal, que assim, a cristalização de concreto é um tema que permeia meus últimos 35 anos. Né? Então é uma coisa que eu não deixei de ser. E mesmo atrelado. Mesmo profissionalmente. Né? Mesmo profissionalmente a gente vinha com esse tema de cristalização de concreto, a engenharia da cristalização do concreto. Né? Passou por várias empresas, a MC Bauchemy, né? A Penetron, né? Que são, eu diria, os ícones nessa área de cristalização.
E uma das coisas que eu acho que assim, eu continuo nessa área e eu pretendo trabalhar nessa área. E eu faço, em 2011, eu fiz meu primeiro mestrado, né? Sobre concretos autocicatrizantes, que na época nem tinha esse nome ainda, né? Então a gente brincava que era concreto Wolverine. Né, que né, Wolverine faz parte do grupo dos X-Men, né? Eles tinham poderes mutantes, o Wolverine tinha aquela capacidade de autocicatrização dele, né? Mas de certa forma era assim, os meus amigos da pós-graduação era meio como tirar um sarro, porque imagina você fazer um concreto que você consegue curar, né, fechar fissuras, que era de certa forma até uma ficção científica. Mas nessa época a gente cunhou o termo autocicatrização, ou concreto autocicatrizante. Porque o termo em inglês é self-healing, e self-healing é autocura. Né? E cura, na verdade, cura do concreto é curar com água. Uhum. Né? Então, demorou um tempo para a gente conseguir encontrar um termo correto. Que casasse. Por isso que ficou por um bom tempo o concreto Wolverine, né? Ô, Emílio, e quando você estava aqui na sua formação, faculdade e tudo mais, viu a parte de estágio no Japão. túnel, você tinha se formado quando você foi para o Japão? Aí eu já me formei. Você se formou aqui, formei. E aí apareceu essa oportunidade de ir para o Japão. Eu me formei como engenheiro civil na Escola Politécnica da USP, né? Uhum. E depois foram 2 anos, de 94 a 96, em Tóquio, aí no caso, né? Uhum. Na Japan Zypex, que seria uma empresa que teria essa tecnologia. Viu? Só pra eu entender, assim, é a Shypex do Japão. Do Japão. Mas a empresa é uma empresa canadense. A empresa é uma empresa canadense. A tecnologia original é Canadá. A empresa japonesa, ela utilizou num túnel chamado Seika, que é um túnel que liga a ilha principal do Japão até a linha mais ao norte, chamado Hokkaido. Mas é um túnel de 54 quilômetros de distância, de comprimento. Nossa, e o povo está preocupado com o Rio Guarujá aqui. Guarujá são 870 metros de submerso. Lá são 54 quilômetros de submerso. Caramba, 54? 54 quilômetros submerso. Viu? Então, o Japão, a unidade do Japão deles virou a referência por conta disso, Por conta disso. Então, eles utilizaram esse sistema, nesse mega projeto do túnel Seikam. Hoje não é o maior, hoje já tem um túnel maior na Europa. Uhum. Né? Ele é todo submerso? Ele é parcialmente, assim, ele tem os inbox, aí ele entra, passa por baixo do mar. Tem um em São Paulo, né, que passa por baixo do rio aqui, de Pinheiros, não tem? Tem. Também foi utilizado esse mesmo sistema. Mesmo sistema de concreto usando cristalizante também. Legal. Então, aqui está o Emílio estagiário, tudo. Já viu alguma coisa da cristalização? Né, no primeiro teste aqui no metrô. Já se apaixonou pelo negócio? Aí, o tema da bolsa, no caso, que a gente acaba propondo lá para a JAICA, falou, não, eu quero estudar com cristalização. Então, já começou a minha... Antes de começar a parte profissional, já seria isso. Emílio, e como que foi Como que você conseguiu essa bolsa lá? É uma coisa por conta de você ter a cidadania japonesa ou foi qualquer aluno aqui consegue fazer esse... Teoricamente, assim, a JICA é a Japan International Cooperation Agency. É uma agência de cooperação de transferência técnica, de toda a transferência técnica do Japão para o mundo inteiro. Tá. Né? Como o Brasil ele tem a imigração, né? Esse ano a gente faz 130 anos de imigração japonesa. A grande massa de imigrantes, né, está no Brasil. E talvez eu diria que o estado de São Paulo seja a maior parte. Então, muitas dessas bolsas estão ligadas aos imigrantes. Mas uma das coisas que eu acho importante dizer assim, isso independe, a Poli tem muitas bolsas também, é que assim, no meu caso, tem bolsas que a gente chama de longo prazo, de 1 ano e 2 anos, normalmente eles escolhem descendentes japoneses pela própria fala. Legal. Né? Mas você tem de 2 meses, né, de 6 meses, que é qualquer profissional, e aí nesse caso os cursos são dados em inglês. O pessoal da Seleta também, né, fez isso.
Só que eles fizeram na Europa e Sim. aí era vinculado com a faculdade ainda. Sim, mas Isso, é vinculado com a faculdade. o dele também, né? O seu também, né? O meu não é vinculado Não. com a faculdade, É. o meu é direto com a JICA. Ele teve que montar um projeto, é isso? Projeto, E aí mandar você pra eles. manda para eles e eles viabilizam, no caso, né, contato com a empresa japonesa, mas como eu já tinha o contato, então era mais fácil. Ah, legal. Ah, você já tinha o Eu já contato, tinha quando porque você esse técnico conheceu ele japonês aqui? veio pra cá, né? Legal. Ah, você conheceu ele aqui no metrô, né? Que você já estagiava e tal. Isso. Pô, legal, meu. Né? E aí, depois do estágio, foi pro Japão, parou nisso, né? Depois do Japão, uma das coisas interessantes, assim, quando eu fui, assim, a gente teve todo esse aprendizado de 2 anos, né? Então é túnel, né, ponte, estrutura de concreto, subterrâneos. Então, de certa forma, foi um aprendizado bastante rigoroso, no sentido que eu não viajei, não deu nada disso, né? Porque a gente meio que realmente trabalhava, né? Ô, Emílio, e lá, só para o pessoal entender, assim, a gente tem mais do que um método de cristalização para concreto. Sim. Lá você estudou todos os métodos para depois focar no que a Shypex realmente faz, ou não? Na verdade, Foi específico. a gente acaba buscando várias coisas, porque o que importa, na verdade, é a solução. Tá. Então, basicamente, no Japão, a gente fez a primeira cristalização no Brasil, foi na estação de construção, e também a injeção de poliuretano. A injeção de poliuretano Que lá provavelmente também seja a primeira, seja na estação de consolação. Né? A gente não tem nenhum tipo de recurso. Porque, assim, naquela época era, assim, injeção de resina era só baseado só em calda de cimento. Sim. Né? Ou injeção de epóxi. Né? Então, isso já tinha. Agora, a injeção de poliuretano foi provavelmente a primeira no Brasil. Tá. Legal. E então lá você pegou para estudar então o método específico. O método específico. Mas uma coisa que eu acho que é importante entender é o seguinte: não é produto, é profissional. É você entender, conversar com calculista estrutural, você saber conversar com tecnologia de concreto, você saber conversar com um projetista de impermeabilização, e aí você montar o que a gente chama de estanqueidade. Né? Então, esse é o conceito que a gente trouxe também, né, no CT, no Comitê Técnico 501, que é de estanqueidade de estrutura de concreto, IBRACON, IB, Instituto Brasileiro do Concreto, e Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Legal. Né? Legal. Né? Então, a gente coloca, não é produto, né? É os profissionais que você envolve para fazer tudo isso acontecer. Meu, Legal. aí você saiu de lá depois de 2 anos. 2 anos, eu voltei para o Brasil, já tinha uma empresa interessada em trazer esse produto para o Brasil, né? Na época chamava Hanex do Brasil, que é a precursora da MC Balchemy. Legal, meu, legal. Então você veio do Japão e entrou com o pé numa empresa alemã. Uma empresa brasileira. Era brasileira. Se tornou... Isso era em 96, então era a Hanex. Em 98 a gente começou a fazer essa joint venture com a empresa alemã. Em 2000 virou a empresa MC Balchemy Brasil. Legal, meu, legal. Que você também já... E nisso tudo você veio junto. A gente veio junto, exato. Isso. E isso focando no cristalizante. Focando no cristalizante. Quer dizer, eu saí da faculdade, do meu estágio, continuou focando no estudo no Japão, focando na produção desse produto aqui no Brasil. Perfeito. Legal. Então a gente começou assim, a gente produziu o primeiro lote, 5 sacos de 25 quilos. E a gente comemorou como sendo a maior festa. 5 sacos dá 125 quilos de produto. Legal. E tudo você veio participando aqui no Brasil, Emílio? Eu creio que nessa área, sim. Nessa área? Não, sim. De cristalização, sim. Legal. Meu, assim, das pessoas que eu conheço do mercado, que eu converso, assim, eu acho que o Emílio foi o cara que basicamente virou o pai do cristalizante aqui no Brasil, não foi, Emílio? Porque tem outras pessoas importantes também para o mercado de cristalização, mas a primeira obra ter sido aquela do metrô, onde você conheceu, aí foi pro Japão para pegar o negócio, tecnologia, trazer, né? Porque assim, por exemplo, concreto autocicatrizante, quem destaca, por exemplo, a professora Denise Dalmolin, da URGS. Tá. Ela teve vários trabalhos na época, em 2005, falando fissurando o concreto e vendo que ele se regenerava. Tá. Ganhava resistência, ganhava... Né, sem aditivos ainda.
sem aditivos ainda. Tá. Né? Mas eu considero ela como sendo a mãe do concreto autocicatrizante aqui no Brasil, porque o meu trabalho começou no Japão em 95, né? Então, o meu trabalho começou, mas no Brasil, quem começou, eu acredito que a pessoa seja a professora Denise Damolin. Legal. Porque inclusive, ano passado, né, a gente teve o primeiro congresso brasileiro, né, de concreto autocicatrizante em Porto Alegre. Né, focado no concreto cristalizante. Autocicatrizante. E aí, Emílio, bom, beleza, aí você veio, Bauchimi... 22 anos de Bauchimi, né? 22 anos. Gerente de produto na área de cristalizante e gerente de produto na área de injeção. Por isso que as duas paixões minhas são essas duas coisas, né? Legal. E, Emílio, só para dar um ênfase, assim, pensando que a gente tem várias pessoas que assistem nós, né? Assim, basicamente, você consegue deixar assim... O que você poderia explicar bem para você entender o que é um concreto cicatrizante? É um conceito que eu diria o seguinte, existe o que a gente chama de mecânicas da fratura, né? Legal. Que começa... Essa é uma área onde começa toda a deterioração. Então, a partir de uma pequena falha, de uma microfissura, né, ela vai se propagando, né? Então você tem uma energia de propagação dessa microfissura que vai trazendo todo o material agressivo para dentro do material. Existem alguns congressos que estão desde 2005, né? 2007, né? De 2 em 2 anos sobre materiais autocicatrizantes. A primeira, a gente vai ter agora uma na Pensilvânia, em 2026. E ele tem, assim, não é só concreto, é pintura autocicatrizante, né, tintas autocicatrizantes, plásticos autocicatrizantes, metais autocicatrizantes, que eu acho a maior loucura. Eu não atento muito, mas parece muito como se fosse um Transformers, né? Você, né, depois o negócio se remonta, né? Não é bem assim, mas assim, eles têm já, mostra alguma liga de ouro que ele deve ser um subproduto, e fecha uma fissura de uma liga metálica, por exemplo. Legal. O concreto, o Emílio me corrige se eu estiver errado, ele por si só, ele já é autocicatrizante. Sim. Por si só. Porque ele mesmo já vai trazer essas calcificações que vem... A concentração alcalina que tem dentro dele faz com que você forme cristais e ele se autocristaliza. O que o Érico falou é exatamente o que a gente chama de comutação natural do concreto, né? Só pelo fato que o concreto é o único dos materiais que vai aumentando a resistência com o tempo. Ele começa com 0, né? Vai hidratando, tem as fases cristalinas e aí ele vai formando, né? Tem resistência lá que a gente fala que é FCK de 28 dias de 40 megapascal. Né? E uma das coisas interessantes, né? Mesmo depois de 28 dias, ele continua adquirindo resistência, com 63, 90, né? Com 180 dias. E isso é uma coisa que é característica do concreto. O aço não tem isso, o PVC não tem isso, né? Então, essa característica de continuar reagindo e ganhando resistência ao tempo é o fato do porquê que fissuras pequenas, né? São comatadas naturalmente. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha como sendo comutação natural. Acima de 0,2 é o que é o problema. Né? Então, a autocicatrização, ele entra, né, para aumentar, potencializar essa característica de comutação natural que já existe na química, né, do concreto. Então, o que a gente fala é que o cristalizante, ele entra dentro do concreto e ajuda o próprio corpo a cicatrizar. Legal. O Emílio, e também, assim, até onde eu entendo, assim, né? Essa potencialização de cristalização forma alguns tipos de cristais diferentes também. Isso. Que aí a gente chama de cristais não solúveis. Sim. Porque a autocristalização do concreto, ela ainda pode ser lavada, vamos por assim, se você tiver fluxo de água. Sim. Certo? Sim. Então, assim, você está ajudando o concreto, você está melhorando o concreto. É isso. Eu acho que a cristalização é isso. Você ajudar ele ali a cicatrizar. Eu diria que hoje, se você for nos anais desses congressos, já tem vários outros tipos de autocicatrização. Então você tem... O benchmark eu diria que é o próprio aditivo cristalino, porque é um produto que é já utilizado como aditivo redutor de permeabilidade de concreto, só que ele dá essa característica de autocicatrização. Então,
de certa forma, o que se utiliza com bactérias, utiliza com fungos, utiliza com microcápsulas preenchidas com epóxi, poliuretano, silicatos, tem o que a gente chama de redes neural, tem os que a gente chama de utilizando fibras metálicas com memória de forma, né? Então, você tem uma variedade muito grande dentro desse trabalho, né? E a gente sempre utiliza uma escala da NASA que se chama nível de maturidade de tecnologia, né? Que a gente chama de TRL, que é Technology Readiness Level. Então, você tem esse TRL1 até TRL4, é tudo que você está dentro da academia, né? Não, no zero, TRL0, você tem a ideia, né? Eu quero fazer um concreto autocatalisante, mas eu não sei como. Né? Ele começa, né, as bases teóricas, né? O concreto, né, tem essa característica de aumentar a resistência com o tempo, então ele tem a característica de fechar essas fissuras. Aí vai 1, 2, 3, 4, chega num ponto que ele fala, não, eu consegui provar usando equipamento de difração de raio-x, de fluorescente de raio-x, que essas fissuras são comatadas. Isso está tudo dentro da academia. E isso é uma coisa que é o que está acontecendo hoje. A gente tem 20 anos, né, de tecnologia de autoescaterização, mas está na academia. Então, no último congresso, que foi em Madrid, em 2000 foi ano passado, né? O professor Nakao, da Universidade de Yokohama, falou, não, a gente tem 20 anos de tecnologia de concreto autoescatrizante, né? E a gente precisa trazer isso para o mercado. E é exatamente isso, né? Pega o TRL 5 a 9, né? Que é onde você tem a maturidade. Né? E o que é muito comum quando se fala na escala da NASA, é o Vale da Morte. Entre TRL4 e o TRL5, quer dizer, os esses projetos passos entre a academia e o mercado. Né? Então, esse Vale da Morte, muitas coisas nascem na academia e se perdem, morrem, porque não tem, né, continuidade. Não consegue dar continuidade. Legal. E, Emílio, só seguindo para gente, né, que ele entrar na parte. Saiu da Bauchimi, depois de 22. 7 anos atrás, eu entrei como fui convidado para ser diretor da Penetron. Mundial, no caso. Mundial. E a Penetron é uma empresa americana, né? Americana. A gente atua em 107 países pelo mundo. Eu vou ser sincero, eu só conheço 30% disso. Opa! 30% disso. E a gente acabou de abrir uma Penetron agora no Japão, esse ano, em abril. Né? Em junho eu fui lá fazer uma apresentação no congresso e a gente vai dando continuidade, né, numa Penetron nova lá no Japão. Ô Emílio, então hoje a sua unidade, vamos por assim, é a sede, que é a norte-americana. Fica em Long Island, né, Nova York. Tá, e aí você dá todo o apoio e suporte para as outras unidades do mundo. Sim. Na parte técnica. Na parte técnica. Cada unidade do mundo tem o seu departamento técnico também. Exato. Né? Legal. A Penetron do Brasil tem sua própria unidade, do mesmo jeito que, né, Peru, Chile, todos os lugares têm seu próprio local. Então, normalmente a gente vai ter um congresso, por exemplo, vai ter 2 congressos agora em outubro no México, estou indo para lá. Uma da IMC, que seria Instituto Mexicano de Cimento e Concreto. Né? A gente vai ter uma da AITES, que seria como se fosse uma associação de túneis na Argentina, em Buenos Aires. E vai ter mais uma em Querétaro, que fica umas 2 horas da cidade do México, né? Que é sobre também concreto autoescatrizante antimicrobiano. Perfeito. E outra vai ser em Acapulco, no México. A Penetron, ela é concorrente hoje da Shypex ou a Penetron é a Shypex? Eu diria que sim. Sim. Hoje eu acho que são os materiais mais parecidos no mercado, sim, né? Sim. Quando você faz uma difração de raio-x, você vê que é muito próximo, né? Os dois produtos. São as marcas, eu acho, mais conhecidas, né? Pensando em cicatriz. Hoje no Brasil, pelo menos, eu já ouvi falar muito da Penetron e do Shypex. Mesmo não estando no mercado, acho que são as duas mais... Mesmo internacionalmente, eu diria que ele fica entre as 4 ou 5 mais conhecidas. Os dois, assim. Eu acho que isso tá ligado nesse Vale da Morte que o Emílio comentou. Eu acho que foram os sistemas de melhor custo-benefício que o mercado conseguiu absorver, né, Emílio? Porque esses outros sistemas que o Emílio comentou do autocicatrizante, existem sistemas muito bons
o Emílio tem uma palestra sobre isso que é fantástica, que ele fala de todos os tipos de cicatrizantes. São 20 horas de a gente tem, por exemplo, bactérias, uma empresa Basilisk que é ligado à Universidade de TUV de Delft, né, da Holanda. E o professor Jonkers, que é o pai do bioconcreto, né, que você vê muito em TikTok, muito nessa parte, ele tem a cepa dele, né? Ele tem a cepa dele de bactérias. A dosagem é mais ou menos o seguinte, cada quilo custa mais ou menos 10 euros. Aí você precisa de 10 quilos por metro cúbico. Então dá mais ou menos 100 euros a mais usando a bactéria dele. Então, a hora que você começa a olhar os preços, são sistemas fantásticos também. Só que o preço impacta muito. Ainda impacta muito. Ô, Emílio, pensando em tecnologia da parte do concreto aí, tanto cicatrizante quanto a questão da bactéria, qual país hoje que você vê que está assim, disparado? Ou estão todos trabalhando no mesmo trabalho, todos na mesma linha ainda? Quer ver? Existe o que a gente trabalha assim, aí já entra na área de pesquisa dos pesquisadores. Então, quando a gente, no ITA, você tem uma base de artigos chamados Science Direct. Então, tem vários artigos e você coloca lá, concreto autocicatrizante, no caso você coloca em inglês, é Self-Healing Concrete, né? E aí você vai te dar 2.000 artigos, né? Uma das coisas interessantes é que a gente faz um gráfico, como esses artigos vêm crescendo com o tempo. Tem um comecinho, um artigo em 69, né? Depois vem 2, 3 artigos em 75, né? A partir de 2005, que foi criado o Comitê Técnico de Concreto Autocicatrizante pela RILEM, esse negócio explode, né? Então vai para 400, 1.000, 2.000, hoje deve estar em torno de 3.000 artigos sobre concreto autocicatrizante no mundo inteiro. Né? E aí quando você pega, existe um software chamado VozViewer, que é gratuito, todo pesquisador vale a pena fazer, né? Ele vai ver assim, ele vai listar todos os artigos, ele vai pegar os autores e vai pegar as relações desses autores com os outros autores, e ele cria como se fosse um mapa, né? E a pessoa que tem mais artigos é que vai estar com a letra maior nesse mapa. É o país maior. Então, vai estar lá a professora Nili Debelli, né, da Universidade de Gant, da Bélgica. Né? Gant fica mais ou menos umas 3 horas de trem de Bruxelas. Né? A gente esteve lá em 2023 num projeto chamado SmartThings, do concreto inteligente. E aí teve a professora Denise Amolim, o Josué, a professora Ângela, a Vanessa Capelesso. Né? Tem várias brasileiras fazendo pós-doc nessa área de concreto autocicatrizante. Eu diria que tem umas 5 brasileiros lá fazendo pós-doc com a professora Nili Debelli. E aí você vai ter o professor Liberato Ferrara, que é da Politécnica de Milão. Né? Ele veio aqui agora também, né? São coisas que eu acho que é interessante mostrar o quanto essa tecnologia vem sendo tratada. Então, tem uma ilha europeia e tem uma ilha dos chineses, coreanos, né? Universidade da Coreia do Sul, Universidade de Shenzhen, de Nanjing, né? Que também tem uma outra pegada. Então, você divide por polos. Você divide. Então, Europa esse e software Oriente. Divide por polos. Legal. Porque aí você não perde, né, o número de pesquisadores. Né? Então, essa é uma coisa bem legal para quem está começando a fazer uma pesquisa, fazer um mapa bibliométrico, entender como é que funciona e ver quem são os principais pesquisadores nessa área. Legal. Ô Emílio, e quando você tá nessa fase aí de MC, aí depois entrou na Penetron também, você não parou dentro das universidades. Então, tipo, você fez mestrado no ITA, você fez 2 mestrados no ITA, tá certo? Eu comecei um mestrado na Poli. Na Poli? Na Poli eu fiz todos os créditos, mas eu acabei não defendendo porque pegou 2008, que ficou bem naquela crise, né? Então, foi complicado. Então, em 2011 eu retomei o meu mestrado no ITA, no caso, usando alguns créditos da Poli, foi muito bom. E qual que foi lá o mestrado que você fez? Foi de concreto autocicatrizante de 2011 a 2014. Mas alguma coisa em específico do concreto cristalizante ou não? É de concreto cristalizante. Era geral. Era uma ideia de mostrar como o concreto, como cristalizante, aditivo cristalizante, atua nos cimentos brasileiros com escória de alto forno. Tá. Né? Então,
era um concreto sem scoring, então CP5, né, ali. Outro um CP2E, que seria 34% de score, e outro com CP3 com 55% de score de alto forno. Perfeito. Né? Então aí você mostraria qual que seria, né, o mais alto cicatrizante. E aí entrou um conceito bastante interessante que a gente conversou junto com a professora Fernanda Pacheco da Unicinos. Né? Existe um conceito que chama de auto-cicatrizante e auto-regenerante. O autocicatrizante a gente pensa muito mais no selamento buscando durabilidade. O regenerante já é mais complexo. Né? Ele sela a fissura e ganha monoliticidade. Tem recuperação mecânica. A gente já pensa mais na questão das impermeabilidades. Né? Então, a ideia é que você tenha resistência maior. Né? E eu só consegui autorregenerante no CP3 com cristalizante. Perfeito. Legal. Então você conseguiu já definir uma faixa ideal para um cara que vai desenvolver um traço, às vezes. Sim. Você já consegue sugerir qual tipo de cimento que ele tem que usar. E aí uma das coisas interessantes foi o seguinte, usa CP3, 40RS, o aditivo cristalino, mas trazer essa característica mais de sílica. Então a gente colocou mais 4 a 6% de sílica ativa. Esses traços foram utilizados na cobertura fluida, né, do Museu de Arte do Rio de Janeiro, Museu do Mar, e na laje sob pressão do Museu da Imagem do Som do MIS. Então, esses são os 2 projetos que a gente chama que são os primeiros projetos de concreto autocicatrizante no Brasil. Perfeito. 2013 isso, né? Então são 12 anos atrás. Existe algum sistema, Emílio, hoje que você faz só com concreto, sem precisar da impermeabilização que a gente usa hoje? Concreto totalmente permeável, pensando em laje, eu tô falando? Em laje também. Uma das coisas que eu diria é o seguinte, né? Dentro do CT 501, eu estava explicando para vocês, Sim. Assim, né? Existem 3 tipos de sistemas de estanqueidade. Né? Então seria o tipo A, que são todos os tipos por barreira física, que é as mantas e as membranas. Né? O tipo B, que é você tornar o concreto estanque, né? Então com cristalizante, com compensador de retração, né? Com fibras de vidro, né? Por exemplo, né? Você fazer com que esse concreto seja o menos fissurável possível, com menos fissuras possíveis, e mesmo se tivesse fissuras, ele vai autocicatrizar essas fissuras. E o tipo C, que entra, a gente chama de a drenagem como um todo, uma drenagem interna, seja ela abaixo da impermeabilização ou por fora da estrutura, por exemplo. Então, uma das coisas interessantes é que você enxerga a estanqueidade de uma forma mais holística, né? No sentido de que o que você, na verdade, entra numa obra, você analisa qual é o grau de risco, você faz uma gestão de risco. Né? É uma água que você está armazenando, ou é uma água contaminada, ou é uma água radiativa, quer dizer, isso já te dá uma diferenciação do tipo de estanqueidade que você vai precisar. Né? Então, quanto maior o risco, maior as combinações que eu utilizo. Né? Então, eu posso pensar em A com B, B com C, ou A, B e C, por exemplo, né? No sistema de maior risco. Só uma observação assim nisso daí, que é um sistema que eu gosto bastante, conheci muito por conta do Emílio, aí, o tempo que a gente teve de trabalho em conjunto e tal, mas dá para você trabalhar muito com ele, dá para você criar essas coisas, mas ele não perde a essência dele de concreto. E aí, que nem eu vou dar uma ideia, assim. Chegou um projeto pra gente desenvolver uma piscina em concreto armado, e eles queriam essa piscina em concreto armado vermelho. Então a gente tinha que desenvolver um traço de um concreto vermelho para eles poderem. E ia ficar exposto, eles queriam aquilo exposto, não iam fazer... Impermeabilização, nada, só o concreto. Só o concreto. E aí, a primeira coisa que a gente falou para o arquiteto, assim, na época, né? Falou assim, muito difícil a questão de tonalidade. É muito difícil você conseguir trabalhar a tonalidade no concreto. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, ele cristaliza. Vão aparecer manchas brancas. Por mais que não vaze, você não veja fluxo de água por fora dessas paredes. Porque 3 faces iam ficar à mostra. Vai aparecer. Por quê? O vapor de água continua passando. Sim. Entendeu? Ele deixa respirar. Então, são esses pontos de você criar um sistema que vai limitar
se dá ou se não dá para fazer, entendeu? Então, se você não tem problema de aparecer manchas brancas e nada mais disso, beleza, tá tranquilo. Aí vai depender da área, né? Exato. Então, o ponto é, no CT501 a gente não indica produto ou material. A gente indica os profissionais que são necessários para gerenciar esse risco. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma obra grande, que foi o Parque do Pontal, que tem 20 mil metros quadrados de uma laje de supressão. É o maior laje de supressão que a gente tem. E esse foi... 20 mil metros? 20 mil metros quadrados. 19.957. E mais 7 mil de parede de contenção. Caramba, meu. Né? E esse é uma obra, foi interessante, porque assim, é em Porto Alegre, e foi por isso que também a gente fez o trabalho lá o Congresso Brasileiro, o primeiro Congresso Brasileiro, lá no Cibracic, né? Desculpa. Virou um case. Virou um case, para o pessoal chegar e olhar também uma obra onde é só concreto. Né? Mas existe o quê? Um conceito. Né? E aí a gente traz esse conceito da norma chamada BS 8102, que ele fala o seguinte: qual que é uma obra grande desse porte? O primeiro profissional que você traz é um hidrogeólogo. Está escrito lá, né, uma frase: traga um hidrogeólogo para entender como é que é o fluxo do lençol freático em torno desse local. Então a gente tem o rio Guaíba do lado, né, a gente tem lá, né, a variação subiu já 4 metros numa enchente que já teve em 1940. Então, são todos esses parâmetros que se utilizam. Né? Então, tem 3 metros abaixo de subsolo, então mais 4 e pouquinho seria 7 metros de profundidade. São 7 toneladas por metro quadrado que a gente utiliza como cálculo de trabalho. Né? Só que é uma coisa que assim, mas né, normalmente, essas obras que o pessoal faz, né, não quer trabalhar com tudo isso de pressão, porque isso implica em espessuras maiores de concreto. Né? Mas a ideia está dentro dessa ABS 8102. A ABS 81 justifica isso. A ABS 8102 também justifica outra coisa. Não pode ter, quer dizer, ele pede para evitar juntas de dilatação, né? Não juntas de concretagem, juntas de dilatação nesses 20 mil metros quadrados. Né? E a gente aprendeu que a cada 30 metros tinha que ter uma junta de dilatação. Né? Você vai na Sabesp e a pessoa fala, não, tem que ter uma 15. Né? E quando você fala para eles, não, que não pode ter. Aí o calculista, né, o Renato Cortopaz, falou, não, vamos fazer 100. 20 mil metros quadrados de concreto sem junta. Sem junta de dilatação. Né? E esse é o conceito. Por quê? A junta de dilatação é um ponto fraco de estanqueidade. Sim. Ô Emílio, então, só pra gente entender aí a questão agora, você comentou não é normas, né? São referências. Por enquanto é uma prática recomendada que depois vira uma norma. Porque assim, ó, o Emílio hoje ele faz parte de Ibracon? Ibracon, Alcompat Brasil e IBI. IBI. E da ACI 201 também. A ACI já... Americana, no caso. Já é americana. E o Ibracon americano. Né? A 201 fala sobre durabilidade de concreto. Perfeito. E eu estou num subcomitê chamado ACI 210K, que é sobre ataque microbiológico, que é o tema do meu doutorado. Legal. Aí é o seguinte, a gente hoje, aqui no Brasil, a gente não tem uma norma ainda, está em processo de concreto cicatrizante. Né? Sim. Ou dos aditivos de cristalização, eles estão em processo. Mas você tem esses organismos ali dentro do mundo técnico que já tem uma base e já fazem todas essas recomendações. Já. Né? Internacionalmente, o comitê chama 221 SHC, de Self-Healing Concrete. Tá. Né? Então, ele já tem um documento já publicado em 2013. Né? Então, e a cada 2 anos ele faz um congresso internacional. Perfeito. E que daí esses organismos de cada país contribuem. Contribuem. No caso, a RILEM é uma entidade europeia, então toda a União Europeia já está lá. Perfeito. Então, uma das coisas interessantes, assim, tem 2 projetos que chama Resilience, que a União Europeia colocou 5,5 milhões de euros, né, para o pessoal pesquisar. Uhum. E aí uma das coisas interessantes, assim, todos os artigos que saem na Resilience, ou todos que saem nessa SmartThinks que eu comentei da Nelly de Belin, são open source. Tá. Né? Você vai lá no site direto, o cara quer cobrar $37 para você rebaixar, mas se você for direto no site da Resilience ou do SmartThinks, você baixa de graça. Perfeito. Fica a dica. Por quê? Porque a União Europeia colocou 5,5 milhões de euros no Resilience e colocou mais 4,8 milhões de euros no SmartThinks. Então, não faz sentido, né, o pessoal cobrar... Difundir conhecimento.
né? Seria alguma coisa parecida que poderia acontecer aqui pro FINEP, Embrapi, alguma coisa que se faz aqui também no Brasil. O pessoal estava comentando, né, que algumas associações de classe iam começar a disponibilizar, né, sem custo. Sim. Porque são essas associações que contribuem para criar a norma e depois ainda você tem que pagar para pegar a norma, que você contribuiu, né? Aí o que eles estavam falando é que para as associações eles iam disponibilizar de graça, pelo que eu estava vendo, alguns estudos assim. Exato. Eu acho que é justo, né? É justo porque você tem que melhorar as normas brasileiras. A BNT fala que a cada 5 anos você tem que... E você tem norma de 20. De 20. Valendo para hoje. É um negócio maluco, né, meu? Acho que a própria do PVC é uma norma que é antiga pra caramba. Muito antiga. É o PVC vai mexer também agora. Tá na revisão, mas acho que é de 98, uma coisa assim. Ô, Emílio, bom, pensando em toda essa sua trajetória de vida aí, né, que a gente tem muito o que falar, né? Qual que você acha que é a expectativa nos próximos 10 anos aí pro segmento que você traz aí? Pensando que tá evoluindo tudo muito rápido, né? Uma das coisas que eu acho que a gente trabalhou no doutorado é exatamente esse concreto autocicatrizante antimicrobiano. No primeiro momento, eu estava focado muito na questão de água e esgoto por causa do marco, né, do saneamento básico, que é de 2033. A gente precisa fazer a universalização, quer dizer, 99% de água tratada, 90% do esgoto tratado. Uhum. Então, o meu foco foi em trazer estrutura de concreto, principalmente na área de esgoto, que sejam mais duráveis, principalmente um tema que simplesmente é menosprezado, que é a parte do ataque biológico. Uhum. O pessoal não faz isso, né? E esse comitê da CI exatamente sobre ataque biológico de concreto. Só que mesmo dentro dos Estados Unidos, né, você tem uma série de especialistas na área de concreto, a gente também está numa dúvida como é que classifica as classes de exposição. Então a gente tem uma classe de exposição chama EH2S0 até EH2S3. Tá. Né? E o que diferencia cada classe? A gente não sabe. Né? Porque só o pH da superfície não adianta. Né? Só a concentração de H2S também não adianta. Então, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou fazendo um trabalho junto com a INT do Rio de Janeiro, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, com o Labio, que seria um laboratório de biocorrosão, e eles fazem trabalhos com... de qPCR. Não sei se vocês lembram, na época da Covid, tinha RT-qPCR, que seria você pegar o vírus da Covid, né, tirar o DNA, fazer um primer para poder evoluir e saber quantificar quanto de Covid você tem. Né? No caso, como o Covid é um vírus, você tem que fazer uma retroalimentação dele para pegar uma bactéria que seja que forneça o DNA, porque o vírus é um RNA. Então você começa a ver, são termos que a gente não está acostumado na engenharia. A química já era difícil na engenharia, né, Emílio? Que faz falta aqui no Brasil. Eu acho que tem pouca química no Brasil. Sim. Pelo tanto que ela está inserida na construção civil. Sim. A hora que você vai para essa parte biológica, esquece, sumiu. E aí o que acontece, né? Dentro a gente teve uma conversa semana passada com o Walter, com o Diogo Coutinho, né, com a Vanessa, com o Vinícius, que são os especialistas nessa área de biologia molecular. Então, eles vão me ajudar a montar um esquema onde eles vão escolher 3 bactérias, né, que estão envolvidas no ataque de esgoto, que seria o desulfovibrio desulfuricans, o Aciditobacillus ferrooxidans e o Aciditobacillus thioxidans, né, que seriam as bactérias que a gente chama de biomarcador. Então, a ideia é desenvolver um primer. Primer a gente chama que é como se fosse uma escala. Ele tem que construir uma escala para quantificar a quantidade. E aí, tendo essa escala com esses 3 bactérias, eu consigo classificar as classes de exposição de cada produto. Então, a ideia, por exemplo, você está trabalhando hoje lá na Et Barueri. Pega um pouquinho do esgoto lá, né? Todas as bactérias são do tipo aeróbicos e anaeróbicos. Então, na hora que você coleta, né, o frasco tem que estar 100% preenchido e sem ar, né? Sem ar, para você coletar bactérias anaeróbicas. Né? E para você coletar bactérias aeróbicas, você tem que deixar sempre 20%, né, de headspace, senão você mata a bactéria antes de chegar no laboratório. Você quer justamente que ela se sustenta. Então eu pego dois frasquinhos, um com 100%, outro com 80%, e eu tenho que mandar até 48 horas para o labio analisar, fazer o crescimento, fazer o labio, né? E essa é o que está combinado para fazer. E você focando no esgoto,
automaticamente você consegue eu já consigo com a fazer água também. essas bactérias. O que eu acho que é em termos de perspectiva, que eu acho que é legal eu falar, né? No primeiro momento, o Labio falou o seguinte: não, eu não tenho primer, eu só tenho primer do desulfovibrio, né? Que é dos anaeróbicos. Dos aeróbicos, que são os aciditiobacilos, que são os mais agressivos, eu não tenho. Eu falei, como é que você não tem, né? Porque, teoricamente, né? O aciditiobacillus, o apelido dele é aciditiobacillus concretívoros, ele come concreto. Né? Você vai ver uma série de fotos aí mostrando, né, o pessoal pegando a mão, né, tirando o concreto como se fosse areia, né, da estação de tratamento. Como é que você não trabalha? Não, porque a gente só trabalha na área de óleo e gás. Na área de óleo e gás, o que acontece? A tubulação é cheia inteira com óleo. Né? Então, só tem bactérias anaeróbicas. Então, para eles só interessam as bactérias anaeróbicas. E aí você começa a pensar, né? Quanto que eu ganho, né, transportando óleo e gás e quanto que eu ganho transportando esgoto? Nada, transportando esgoto, praticamente. Né? Então, aí você começa a entrar, né? Que existe uma parte econômica nisso. Sim, mas a gente teve um bate-papo aqui que eu acho que foi com o pessoal da Tigre e com o Thiago também. Eles falaram, né, que o pessoal ganha na água, né? O esgoto é só despesa. Esgoto é só despesa. Né? E aí que eu acho que começa a trabalhar uma série de coisas que são perspectivas para o futuro. Tá? Eu acho que nesse sentido, eu acho que é interessante. Né? Esse aciditiobacillus é uma bactéria que come tudo. Né? Então, Phacoxydans, né? O Thioxidans, né? E é uma coisa muito interessante, né? Você pode pegar né? Você pode de certa forma, né? Numa coisa mais futura, em termos de perspectiva, usar os próprios sistemas de esgoto para coletar essas bactérias que de certa forma estão trazendo prejuízos na estrutura como um todo, porque você vai ver, né? Os canais de toda a estação de tratamento estão todas corroídas por causa dessa bactéria. Então, essa bactéria existe lá. Se você coletar essa bactéria, você pode levar isso para a área de biomineração. Né? O que é essa parte de biomineração? Você pega, né? Quem faz minério de ferro, por exemplo, pega uma Vale, pega uma empresa dessa Porsche, uma Anglo American, por exemplo, tem resíduos de minério de ferro. Então, é uma montanha de minério de ferro. Você diminui seu volume de resíduo. O que você faz? Né? Você pega ácido sulfúrico, faz um chuveirinho de ácido sulfúrico em cima desses resíduos de ferro, né? Joga essas bactérias aciditiobacillus, começam a comer tudo que tem lá dentro, né? Mas a grande verdade é que, no final, aquela água que sai com as bactérias, sai também cobre e ouro. Caramba, meu. Né? Então, o que acontece? Você começa a levar valor para o processo. Você começa a ganhar valor no processo. Então, essas bactérias aciditiobacillus podem ser utilizadas para biomineração. E você, né, se você fazer uma pesquisa, 20% do cobre e 5% do ouro é extraído por biomineração. Né, você pega o resíduo de ferro, que você não sabe onde jogar fora, né, joga essas bactérias, joga ácido sulfúrico e ele vai comendo aquele líquido que final... Vai virar ouro. Ele vira tomar... um líquido que você consegue extrair o ouro e o cobre. Tem que tomar cuidado, porque daí vai começar a cair o preço do ouro, eles vão parar de fazer. Legal, cara, meu, que bacana. Que estudo fantástico. Não, outra né? coisa, né? Você fala, não, mas eu tirei. E se você nem precisar ter que escavar, faz furo, injeta o ácido sulfúrico e a bactéria, depois você puxa, bombeia. Então você não precisa nem escavar. Você já consegue ter o cobre e o ouro. E o ouro. Chique, hein? Porra, velho. Né? Não, fica a dica. Fica a dica. O ouro tá caro. Outra coisa interessante também nessa área de concreto, que é a tese do doutorado. Né? Você faz uma tese, no finalzinho você fala, não, ideias, né? Ideias futuras. Então, uma das ideias é você extrair o aciditiobacillus, né? Isolar ele, porque na hora que você consegue fazer esse biomarcador, você sabe exatamente, né, onde estão essas bactérias. Então você raspa lá a parte do concreto e vai usando para cultivar aciditiobacillus. Né? Então é um custo que ele dá valor agregado. Né? Outra coisa que a gente está trabalhando é no concreto autocicatrizante antimicrobiano, né? Que entra hoje na questão do biometano.
Não sei se vocês estão trabalhando, se vocês estão entendendo, mas assim, ano passado entrou a lei do combustível do futuro, Tá. né, que é a 14993 de 2024, né, que ele fala o seguinte, qual que é o combustível do futuro? Né? Ele fala que é o biogás e o biometano. Uhum. Né? E entra lá também né, o SAF, que é o combustível de aviação, né, etanol, tudo isso vindo usando biomassa. Tem algumas indústrias hoje que estão investindo bastante. A Raizen é uma que... A Raizen é a Ultragás, tem uma série de coisas. Na biomassa. No começo desse mês teve um fórum do biogás, né, 12º Biofórum do Biogás, onde exatamente já estão falando dessa decisão que foi feita agora, né, que regulamenta essa lei, né? Então foi feita uma lei chamada 12614 de 2025, falando que você pode comprar tanto a molécula do biometano como o que se chama de CEGOB, que são certificados de garantia de origem do biometano, ou do biogás, que é um atributo que você consegue rastrear a origem desse biogás e você consegue ter a quantificação em termos de crédito de carbono. O problema é processo ainda nisso. Processo ainda. É muito caro ainda, né? Aí que tá cada vez mais viável, né? O metro cúbico do biometano está entre R$ 3,50 e R$ 4,50. Ainda está caro. Né? O ideal é que ele chegue a R$ 1,50 um metro cúbico. Porque a hora que você repassa isso para o público, a gente fala que você tem que colocar quase 100% em cima. Só para você ter uma ideia, é o seguinte, né? 1 metro cúbico de biometano é equivalente a 1 quilo de diesel. Em termos de megajoules, né? Sim. Megajoules. Cada isso ele já é 45 megajoules, que é mais ou menos o que o diesel faz. E uma coisa que a gente precisa, hoje a gente precisa de 60 bilhões de litros de diesel no Brasil anualmente. Né? E quase 25 a 30% a gente importa isso. Né? Importa quase metade disso das exportações são da Rússia. Se a gente tiver uma sanção, por exemplo, agora dos Estados Unidos, a gente fica... Para tudo. Né? E o biometano hoje tem uma potencial de produzir 70%, né, do diesel que você precisaria para tudo. Então não precisaria nem mais importar diesel. A gente ficaria autônomo. Ficaria autônomo. Né? E aí você fala, não, mas como é que eu uso esse biometano? A Scania, né? A MGW, que são duas empresas de motores. Ele faz hoje uma adaptação para você utilizar biogás junto com diesel. Né? Do mesmo jeito que a gente utiliza etanol e gasolina no nosso carro, a Scania e a MW, tem um nome, MWG, que eu acho que é MGW, que é uma empresa de motores, ele faz a mesma adaptação, né? Para transporte pesado. O Emílio, e no momento da explosão lá dentro do motor, ele libera tipo, o diesel libera 80 gramas de carbono equivalente por megajoule. Né? No caso, pelo fato do biometano, seja de uma biomassa, seja de né, ele sai do aterro sanitário, sai do lixão. Sim. Ou ele sai de um resíduo de bagaço de cana, né? Então ele já tem um número negativo, é menos 100. Entendeu? Lembra quando você comentou do negócio do carro elétrico? Sim. Esse vai ser o futuro. Porque ele vai poder ser híbrido com esse combustível. Aí a gente está falando de, sei lá, menos 200. O potencial que a gente tem de agrícola. Né? Não, o pessoal está falando de menos 400 gramas. Verdade. Menos 400 gramas. É o que foi falado no fórum. Então, menos 400 gramas. De emissão. De emissão de CO2. Isso, na verdade, vira dinheiro, né? Então, você pode... Esse é o que é a lei, né? Do CEGOB, que é o certificado de garantia de origem do biometano. Ele te dá, você tem esses menos 400. No caso, como você já gasta 80, então é menos 480. Aí você fala, eu já liquido minha emissão de carbono. Eu posso neutralizar o Brasil pode abater isso até da dívida externa dele. E aí, teoricamente, porque isso ajudaria muito, né? Uma coisa que eu achei bem legal é o seguinte, né?
como está maduro essa tecnologia, né? Falando nessa escala da NASA, por exemplo. Se você for ver, tinha uma especialista americana lá. E ela falou o seguinte, ó, vocês estão atrasados, né? Porque biometano nos Estados Unidos, né? O pessoal produz, injeta nos gasodutos e cada um vai ganhar dinheiro, como se fosse, né, você ter painel solar e você injetar na linha. É que lá nos Estados Unidos eles têm uma rede de gasodutos grandes. Aqui no Brasil a gente não tem isso ainda, a gente precisa essa infraestrutura. Mas uma das coisas que acontece é o seguinte, 95% do transporte pesado nos Estados Unidos usa biometano. 95%. Então já existe, já é uma realidade. Lá fora já é uma realidade. Aqui no Brasil, a gente, apesar do potencial que a gente tem de reproduzir, de substituir 70% do diesel, a gente está falando de 60 bilhões de litros. Dá 8,3 bilhões de dólares. Caramba, tá muito atrás. Mas você acha que isso é por causa de política mesmo? Você acha que falta política? Assim, a primeira coisa é falta regulamentação. Essa regulamentação chegou semana passada, 5 de setembro de 2025. Né? A Lei 12.614. Ô Emílio, mas isso daí... eu não gosto muito nem de falar disso no canal aqui, porque não é o objetivo. Mas não é muito a questão de um lobby da Petrobras, por exemplo? Porque que nem a gente importa 70%, o resto é nacional. Não, mas o interessante aí é que quem patrocinou o Ford do Biogás foram eles. O Master foi a Petrobras. Então, o que acontece? A Petrobras, de certa forma, por um tempo, ele saiu de toda a questão de energias renováveis, mas hoje na meta dele é 31% da linha deles está em energia renovável. E onde que eles conseguem isso daí? Eles vão começar a montar toda essa estrutura para começar a vender. Mas aí eles vão partir para o agro, porque da onde que eles vão extrair a massa? Então, aí que tá, né? O ponto é o Segob, que é esse atributo. Não é só a molécula em si que dá energia, mas esse atributo que ele vai poder utilizar para a própria Petrobras neutralizar os outros 70% do combustível que ele está usando. Entendi. Isso barateia e ficaria, vamos dizer assim, barato o transporte. Sendo tudo utilizado dentro do Brasil, você conseguiria... Se conseguir utilizar, porque o Brasil tem um potencial, do lixão já sai um monte de biometano. Né? Agora, imagina você pegar isso tudo do bagaço que o pessoal já tem. Né? E que simplesmente o pessoal joga fora. Que poderia ser reutilizado. A gente partiu de concreto para... é que o assunto para mim ainda está é que assim, as estruturas de fazer biometano, né? Eles estão ligados, porque eles produzem, são ambientes que têm 25 mil ppm de H2S. Né? Então eu preciso de um concreto especial para isso. Que normalmente o pessoal fala, não, tem que ser aço inox. Eu não sei se você já teve curiosidade, ou o pessoal de casa, mas existe um sistema, existiam outros também, né? Mas existe um sistema para esse tipo de estrutura que o Emílio está falando, que é o corpo de concreto inteirinho, e depois você tem uma cúpula em cima de uma geomembrana. Na verdade é dupla essa geomembrana, e justamente para você conseguir ficar regulando a sua vazão de gás. É um sistema fantástico, meu. Essa geomembrana, ela fica regulando a pressão interna entre essas duas camadas, para você ficar comprimindo ou aliviando a camada de gás que está dentro dessa estrutura, para poder ter uma vazão contínua do gás. Só que aí você está falando que quase 2, 3 metros ali da estrutura de concreto está exposta diretamente para isso daí. São estruturas de 30 de diâmetro, né? Então, assim, qualquer estrutura acima de 20 metros, a gente já faz em protendido. E aí uma das coisas é o seguinte, que é interessante, já faz parte do trabalho do doutorado. Né? Tudo que está abaixo da linha d'água não deteriora tanto. Né? O que a gente já sabe pro meu gás. É a parte do gás. Então, da parte do nível mínimo do gás, mais os 50 centímetros, a gente já usaria esse concreto especial ou um revestimento especial de geopolímero, né? Que seria um resistente a gás. É o que a gente fez na Raízen. Né? Já é a 7ª obra que a gente faz, e exatamente essa obra tem essa geomembrana por cima, então pega a parede até chegar nessa geomembrana. Eu vi um case na Europa que eles usam bastante. Existe um PVC, meu. É um PVC. É uma membrana de PVC, que uma das faces dela, ela gruda no concreto.
E aí você fica com esse revestimento em PVC nessa parte, né? E aí depois você tem essa... Mas aqui pro Brasil é muito caro. Então ainda não tem essa tecnologia, né, do PVC no... No fórum tinha uma empresa oferecendo isso. É? Tinha uma empresa oferecendo e ele mostrou toda a interface, como é que ele faz. Tem os pinos de 20 centímetros que ele vai fincando, né? A parede tem que ter no mínimo 30 centímetros de espessura. Mas é a Legal. própria manta de PVC mesmo? É uma manta específica, mas é de PVC. Uma de PVC. Então o que ele faz? Ele tem um pote no meio, né? E tem umas faixas primeiro, depois ele vai deslizando as mantas, solda entre elas, então fica meio assim no começo, né? Quando começa a produzir gás, ele começa a fazer isso e começa a ficar uma cúpula redondinha, né? Exatamente para... É chique. Bem legal, né? Bom, Boa! bora! Ô Emílio, nessa sua trajetória longa aí, vamos por... Sem contar muitas idades, meu... O Érico sabe, ele participou, né? Qual foi um perrengue que você já teve que passar no mercado ou numa obra que agora você dá risada? Você fala assim, nossa, aquela estrutura eu achei que ia romper, não sei, algum perrengue que você viveu ali e que agora você fala, nossa, deu certo. Nossa, teve vários, na verdade. Esse é o ponto. E, na verdade, eu tô pensando quais que eu posso falar. Tem os que não fala pode. o nome, não fala o nome. Só não fala, não precisa contar o nome da empresa, né? Só fala a Não. estrutura. Mas teve assim, em termos de barragens, a gente teve obras que, né, barragens com 200 metros de altura, né, então pressão hidrostática, né, gigantesca, né, e a gente com uma injeção tentando segurar essa vazão. E passando. Não, continuando, né? 200 metros, ô Robertinho, 200 metros De altura. de um jato d'água fazendo isso aqui, ó. Né? E de certa forma era um negócio que a gente tinha que pegar essa tubulação de metálica, né? E aí, o que acontece? Era um sistema, senão você estava pressurizado com 200 metros de coluna d'água. Aí você tinha que ter como se fosse campânulas, né? Que você colocava concreto aqui dentro, depois fechava, pressurizava-se para 200, depois deixava cair para dentro dessa tubulação até encher uma parte dessa tubulação. E mesmo assim, depois que endurecesse o concreto, mesmo assim continuava vazando Essa era a água. calda de concreto que você jogava. E depois veio que injetar uma injeção de... Ele primeiro tentou tamponar com concreto. Que é a Então calda lá. você faz quase um manchão em É um concreto. concreto subaquático. Ah, tá. Né? Então, só para você ver, assim, antes de fazer, fez um piloto. Pegou a mesma tubulação fora, né? Fez as mesmas condições e tentou fazer a mesma coisa. E aí você viu aquele negócio, chegou uma hora que você falou, acho que não vai dar Aí certo. você esse começa a negócio. injetar depois polietano estrutural e o negócio começou a, né, esquentar, e o negócio, né, você fala assim, não, alguém tá fazendo uns barulhos estranhos. Vai estourar a qualquer momento. Não, e no final tem que cortar essa tubulação. Depois, né? Depois tem que corta. cortar a tubulação. Porra, é um puta trampo, né? Meu Deus do céu. E você no meio do mato sem nenhuma referência Sem nenhuma próxima, referência. Essa é uma obra que eu acho que foi bem legal, não posso falar onde que é. Outra obra foi uma obra que teve uma... Existe o que a gente chama de túnel de vazão, né? Que seria provisório para você, túnel de desvio. Uhum. Né? Que é para você poder fazer... Barragem também. É barragem também. E estourou essa túnel de desvio. Tampão de concreto, né? Você fala tampão de concreto, mas tampão de concreto tem 15 metros por 20 metros de altura. Esse tampão estourou. Então imagina uma barragem totalmente cheia, saindo 4.000 metros cúbicos por segundo. De uma vez. De uma vez. Meu Deus. E o E pessoal ligando Não, e o desesperado. cara ligando assim, não, você tem injeção para poder... Porque... pra resolver o problema. Não, e aí, tipo, o choque dos caras é a montante, né? Vai saber o que vai acontecer lá. Não, depois, né? Começar a sair esse volume todo. É? Não, imagina você indo com um barquinho, chegando lá perto, aí o que acontece? O fluxo do ar é tão alto que não tinha ar para... O motor a gasolina parava. Ah, A lanchinha que estava lá parava. ela morria. Morria. Porque não tinha ar Não pra tinha dar combustão. oxigênio para dar combustão. Nossa. Caramba, meu, que perrengue. E você tava no barquinho? Levou a... Como é que é eles? O remo. O remo. Nossa Não, senhora. então, o pessoal para tentar chegar no local
Diz que chegava num ponto, todo mundo voltava, assim, não dava pra chegar. Nossa. Aí no final das contas, pra quem lembra, a barragem meio que estourou. É. Estourou não. Esvaziou toda a barragem, né? Aí teve que fazer todo um reparo, não sei o quê. Mas teve outra no Peru. É uma que se tinha uma foto, toda a casa de força inundada. Nossa. Caramba. Estourou também barragem. Estourou a barragem também. Esses são os maiores, né? É porque você fala, essas obras são obras monstruosas. Mas eu acho que o caso mais falado foi aquela barragem que estourou de Não, de rejeito. É isso? É, o de rejeito também, o Brumadinho. Esse pode falar que é o Brumadinho. 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 Isso. Mas esse é barragem de terra. Né? É aterro, né? Esse daí foge um pouco do... Então, a gente participou da reconstrução. Ah, vocês Né? participaram Tem agora? um pouquinho do produto lá no memorial também de Brumadinho. Né? Tem uma porque o dono da Península aqui no Brasil, ele é mineiro. Então ele contribuiu lá também. Né? Ah, legal. Quis contribuir lá. Contribuir também lá. Boa. Ô, Emílio. Meu, eu acho que foi um episódio mais você contando, assim, a questão da academia, que isso tá ligado diretamente em você hoje. Eu ia falar metade do seu tempo, mas eu acho que é mais, né? A academia é que assim, o ITA, ele é muito forte na área de aeroportos, né? E pista de aeroporto é uma parte que é importante também. Pra Apesar eles. do que quem conhece mais é a parte militar do ITA, né? Então, os drones, né, os mísseis, esses são a parte, entre aspas, da elite. A gente fica mais no cantinho, né? No custo, ali é o custo. Meu, e aí eu queria... porque assim, ó, eu vou falar até por mim, tá? Quando a gente sai da faculdade, a gente ainda fica meio perdido de como seguir, às vezes, alguma coisa nessa linha da academia, né? A parte acadêmica. O que você dá de dica pra quem tá querendo seguir essa vida, meu? Assim, o que eu posso falar é o que eu vivi, Uhum. né? Então, de certa forma, eu tenho um tema, né, da minha vida que é o concreto autocicatrizante. Tá. Né? Então você buscar Eu isso. buscar um tema para você ser conhecido no mercado por um tema. Uhum. Né? Tipo, né, o Érico é o cara que mexe com... Não sei se... Fibra. fibra de vidro, né? Ó, a carinha dele. Concreto reforçado com fibra, por exemplo. Aquele exemplo que você falou do concreto com 17 quilos de fibra, são os concretos que a gente chama de compósitos engenheirados, né? Uhum. Que o professor Vitor Lee é especialista nesse caso, e você consegue fazer peças extremamente esbeltas, né? Imagina você fazer uma ponte de 54 metros, Uhum. né? Com 6 centímetros de espessura, e é com esse tipo de material que se utiliza, colocando 20 quilos, 17 quilos de fibra lá dentro. E aí, então, você coloca um segmento, você quer abraçar esse segmento, e aí você tem que pesquisar uma instituição que abraça isso Que aí. abrace isso. Entendi. Que abrace isso. Porque o ITA, assim, quando eu penso no ITA, eu penso mais na parte aeronáutica, na Sim. parte mecânica, Sim. né? Você não vai pensar na civil muito, né? Não, mas assim, a parte de civil, por exemplo, isso aqui a gente fez agora, esse ano, 50 anos. Legal. Né? Por isso que eu trouxe com essa camiseta. Apesar do ITA em si ter 70 anos. Uhum. Né? O ITA é 75. Uhum. Mas a divisão civil do ITA tem 50 anos esse ano. Perfeito. Né? E a gente tem toda a parte de pista de aeroporto ou infraestrutura aeroportuária, que é a nossa área de engenharia de infraestrutura aeroportuária. Uhum. Né? É uma divisão grande, né? A gente tem lá o professor Dimas, o professor Schiavon, né? Uhum. Tem muita gente de bom de concreto e também de solos lá. O Pi, por exemplo, Paulo Ivo, Legal. a Maria Ângela, que é minha orientadora. Legal. Né? Então, Legal. É que é menos conhecida, mas, por exemplo, quando teve aquele projeto de fazer vários 200 e tantos aeroportos regionais, né? O ITA foi chamado para dar o curso para todos os fiscais do Banco do Brasil. Então, a gente ia a cada 2 semanas, a gente ia lá para Brasília dar esse curso, né? Para os fiscais do Banco do Brasil saberem fiscalizar uma obra de aeroporto. Legal, meu. Legal. Bacana. É isso? Boa! Chegamos ao fim. Aqui a gente limita normalmente, Emílio, a 1 hora aí. Não, Aqui claro. passamos bem. Quanto que a gente passou?
8? Não, foi Ah, pouco, foi pouco. Ah, achei que tinha passado mais. Tava com referência de outra hora, então. Tava. Você tá atrasado, né, mano? Você sabe o que é isso, né? Nossa, nem me fale. Ah, tá. Não, eu vou deixar. Eu já Mas falei foi um muito prazer, foi um prazer. Érico, que eu já conhecia gente que há bastante tempo, né? agradece. Robertinho, a gente tá conhecendo agora. É, mas não, muito legal. pra mim foi um prazer conhecer Emílio, né? Só ouvia falar dele. O pai do concreto, né? Pai do concreto cicatrizante. Cicatrizante, é. É, porque o pai do concreto a gente tem pessoas Tem de referência aqui no mercado brasileiro, com livros e tudo Sim. mais, mas o cicatrizante eu acho que é o Emílio. né? Ô Emílio, Emílio, obrigado mesmo por ter vindo aí, cara. Eu sei que sua agenda não é fácil, né? Eu que agradeço. Mas ele deixou a dica pra mim no dia que eu encontrei com ele, conheci ele lá na Concrete Show. Falou de sexta-feira. Legal, meu. O Emílio, ele tem. Acho que o LinkedIn você é mais atuante, né, Emílio? Então tem o LinkedIn lá do Emílio, eu acho que é legal. Meu, segue lá, o Emílio é bem atuante lá no LinkedIn. O Instagram, acho que você não mexe tanto, né? Meu filho até reclamou que eu nem foto do perfil eu tenho. Instagram? Mas é que o Instagram, ele faz uma interface, viu, Emílio, com o LinkedIn. A gente tem feito isso daí. Eu acho que é legal mesmo. Sim. Começar a puxar um pouco do LinkedIn lá pro Instagram, eu acho que faz bem, assim, eu acho que é bacana. Mas hoje também vocês podem seguir as redes sociais da Penetron, né? Penetron Brasil. Penetron Brasil. E Penetron Internacional também. Ela tem uma página da Internacional, né, Emílio? Ou é a de lá dos Estados Unidos? A gente tem uma interface boa. Então, a Internacional tem obras do Brasil. Costuma colocar bastante obra do Brasil. Legal. E... Inclusive, e a gente fornece muita obra. O Brasil tem muitos cases para o site internacional. Perfeito, meu. Então, segue lá as redes sociais deles também. O Ita, o Emílio veio aqui, pô. Com a camiseta do Ita. Dá uma força lá, né, Emílio? Eu diria assim, a gente tem um pós-graduação do Ita, né? E assim, não é só engenheiro, né? Você tem geólogo, tem nutricionista, tem uma série de coisas especialidades diferentes. Legal, né? meu. E a parte da prova, por exemplo, não é específico de engenharia, é de lógica. Ah, bacana. Caraca. Bacana, é fazer pensar. Fazer pensar. Existe um sistema chamado GMAT. Legal. Né? Então, você sabendo lógica, você consegue fazer a parte do Ita. Legal. Independente se é ou não da engenharia. Depois, se você puder fazer uma interface, às vezes, com alguém de lá, pra gente trazer aqui. Claro. Seria legal, hein? Com certeza. A gente trocar uma ideia um pouco, o pessoal de lá. Sim. Boa. Meu, obrigado se você tá assistindo até aqui. Segue, compartilha. Dá uma força. Dá uma força pro canal. A gente precisa. Dá uma ajuda pra gente. Se você tá no Instagram e veio pro YouTube, segue a gente aqui também no YouTube. Dá o sininho. Spotify. Segue também no Spotify. Estamos no Spotify também. Precisamos terminar o nosso canal no LinkedIn também, que eu acho que é uma página legal também. Sim, e depois, na hora que a gente terminar lá, segue lá a gente também. Valeu, gente. Boa. Obrigado, Emílio, Obrigado de a novo. vocês. Obrigado, Emílio. Valeu. Valeu, gente. Até mais.